Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, desejo a todos uma boa tarde. Eu gostaria de comentar hoje sobre Halloween 4, o retorno de Michael Myers, produção de 1988, dirigido por Dwight H. Little e escrito por Mac Elroy. A pré-produção, no caso, de Halloween 4, foi um processo desafiador, porque foi em tese uma produção marcada, pela tentativa de ressuscitar a franquia após a baixa recepção do filme anterior que eu comentei em uns vídeos atrás, que foi Halloween 3, que ele não tinha a presença de Michael Myers. Bom, o produtor Mustafa Akkad, ele ficou ciente do desejo do público de ver Michael Myers de volta, até porque era muito óbvio, Originalmente, John Carpenter e a co-produtora Deborah Hill, eles pretendiam que a série Halloween fosse uma série baseada em histórias de antologia e eles não pretendiam mais usar a figura de Myers no cinema, tá? Bom, o que acontece? Essa produção, no meu ponto de vista, esse filme é uma boa entrada da franquia. Com certeza esse filme é melhor do que várias entradas da franquia. E comparado a Halloween 5 e Halloween 6, que são as sequências que viriam depois, com certeza o Halloween 4 é melhor, né? Ele é um filme que se passa 10 anos, depois dos eventos originais de 78, mas ele é uma continuação do primeiro filme e do segundo filme também. Como eu falei em outros vídeos, antigamente era mais difícil trabalhar com o conceito de franquia e de continuação. Hoje é muito fácil, você fazer isso e discutir esse lance, porque hoje em dia você tem o conceito de continuidade retroativa, que é o retcon. Na década de 80, trabalhar com o conceito de sequência era mais difícil, e como não tinha esse lance da continuidade retroativa que se tem hoje, o que acontece? Halloween 4 ele deveria seguir os eventos de Halloween 2 e de Halloween de 1978, tá? Mas hoje em dia é mais fácil trabalhar com esse conceito. Eu vou citar aqui como exemplo o Halloween de 2018, que foi um filme onde ele descarta totalmente todas as sequências e foca apenas no primeiro. Mas na época não era bem assim, tá? E tem um detalhe também interessante desse filme, é que o roteiro desse filme ele foi escrito em apenas 11 dias. Aí você vai dizer, mas pode ter tido uma correção nesse roteiro a posteriori. Eu acho que não teve. Porque esse filme ele foi escrito na época da greve dos roteiristas de 88. O escritor Alan McElroy, que é o roteirista do filme, ele foi contratado para escrever o roteiro de Halloween 4, desculpa. Então, na época, como eu falei, na greve dos roteiristas, que começou no dia 7 de março daquele ano, isso forçou o roteirista, então, McElroy, a desenvolver um conceito, lançar a história e enviar o rascunho final em menos de 11 dias, Ele teve uma ideia inicial de trazer a Brit Lloyd, filha de Laurie Strode, que seria perseguida por Michael Myers. Porém, o nome de Brit foi posteriormente mudado para Jamie. Então a gente tem a personagem Jamie Lloyd nesse filme aqui, que ele retrata realmente o retorno de Michael Myers, pois no terceiro filme não havia a presença dele, então o icônico vilão ele volta a tocar o terror nesse filme. É óbvio que as falhas existem, Existem alguns pontos fracos nessa produção, a gente sabe disso, o filme tem sim os seus pontos fracos. Só que eu ainda consigo gostar desse filme, eu ainda gosto dessa produção aqui, desse filme dirigido pelo Dwight Little. É melhor do que algumas entradas da franquia, é um bom entretenimento, uma boa opção de entretenimento, porque o diretor quis alinhar esse filme com o filme original, pelo menos era a proposta do Mustafa Akkad, que tinha a ideia de trazer Myers de volta para o cinema. Deborah Hill e John Carpenter venderam a participação deles para o Mustafa Akkad, e aí John Carpenter e Deborah Hill saíram então da franquia Halloween depois disso. E aí tem um detalhe, o filme, como eu falei, ele é bom, ele constrói algumas cenas boas de tensão, e de terror, tem cenas de morte aqui memoráveis, porém a gente sabe dos problemas porque os efeitos são assim, muito fracos. Porque ele é um filme que ele não tem um orçamento muito grande, tá? Ele é um filme que tem um orçamento apenas de 5 milhões de dólares. E arrecadou 17 milhões de dólares, Entre os problemas desse filme, eu gosto de destacar a máscara.
A caracterização do vilão Michael Myers. Essa máscara aqui é uma das piores da franquia. Infelizmente é uma máscara fraca. Os produtores, por não conseguirem a máscara do primeiro e do segundo filme, quiseram buscar uma nova máscara no mercado, né? E teve cenas até que eles tiveram que regravar por não terem gostado da máscara, né? Tem esse detalhe. Essa máscara, ela só não é a pior da franquia, porque existe a do 5, tá? Que vai ser o vídeo que eu vou abordar em breve, né? Vai ser o próximo vídeo aqui da playlist da franquia Halloween. Mas essa máscara aqui, ela não é muito boa. Alguns takes do filme, a máscara fica, assim, legal. Tipo assim, não fica nem tão boa nem tão ruim. Fica, tipo assim, utilizável, né? Mas tem takes do filme como esse que você vê que a máscara, tipo, deixa o personagem menos assustador, né? São coisas que deixam o personagem menos assustador. Inclusive, tiveram cenas que eles gravaram desse filme que eles gravariam com o Michael Myers com uma máscara loira, né? Só que aí depois eles descartaram essa ideia. Porém, tem uma cena aqui desse filme que mostra, né? Você vê apenas por 2 ou 3 segundos que aparece o Michael Myers, ele com a máscara loira, tipo assim, numa cena muito rápida, né? Então vocês podem ver que, tipo assim, isso é um lance tosco do filme. É um erro que, bem amador, né? Cá entre nós é um erro imperdoável, né? Você percebe também que os efeitos especiais também são um pouco pífios, né? O filme ele não foca muito na questão de sangue, de ser muito sangrento. Bom, o John Carpenter e Debra Hill, eles tinham uma ideia diferente, o roteiro que eles pretendiam para Halloween 4 seria diferente. No caso, no roteiro, eles iriam banir o Halloween, né, na cidade de Haddonfield por causa dos acontecimentos envolvendo Michael Myers, os assassinatos e tudo mais. E aí teria um arquétipo, né, uma espécie de assassino novo que imitaria o Michael Myers, né, coisa desse tipo assim. Então eles pretendiam um roteiro diferente, né. Carpenter entendia que, tipo, não tinha mais como você trabalhar com o personagem do Sam Loomis, né, nesses novos filmes, porque ele seria meio que uma espécie de copia e cola, né, uma cola entre narrativas para talvez tapar buracos do roteiro, não sei. Então são coisas aqui que a gente tem que destacar, né, contextualizar. Porém, também é bem difícil você desvincular a franquia Halloween de Mustafa Akkad, produtor executivo, porque as ideias que ele tinha para a franquia Halloween eram outras, né? E como eu falei, Carpenter e Debra Hill acabaram vendendo a participação deles para o Mustafa Akkad e saíram de vez da franquia. Um outro detalhe desse filme para mim é a trilha sonora, que é muito boa, que é executada por Alan Howard, que também posteriormente iria contribuir mais vezes com a franquia, né? Ele tinha auxiliado John Carpenter em Halloween 2 e Halloween 3 e ele obteve a aprovação de Dwight Little antes de poder aceitar a oferta, criando uma nova trilha sonora que fazia referência à original, mas com um toque de sintetizador, que é muito boa se você for assistir o filme inclusive, tá? Bastante interessante. 10 anos após os eventos do segundo filme, Michael Myers acorda em um coma ao ouvir comentários que tem uma sobrinha. Ele foge do manicômio durante a transferência para retornar à sua cidade natal, Haddonfield. A sobrinha de Michael, Jamie Lloyd, interpretada por Danielle Harris, é filha da já falecida Laurie Strode e vive com uma família nova adotiva. A jovem começa a ter pesadelos com uma figura mascarada e sombria que a persegue. Com a fuga de Michael, seu antigo psiquiatra, o Dr. Sam Loomis, interpretado por Donald Pleasence, que também sobreviveu ao incêndio do hospital, percebe que o assassino está indo atrás de Jamie. Ele retorna a Haddonfield em uma corrida desesperada para proteger a menina. O filme culmina então em um confronto que resulta em uma nova tragédia. No final, Jamie é atacada por sua madrasta em um momento chocante e revela ter sido influenciada pela psicopatia de seu tio, né, que é um plot twist no final que é utilizado, que é bastante sombrio e medonho, porém é uma ideia que foi descartada no filme seguinte, que foi o quinto filme. A gente também tem aqui a personagem da... Caramba, esqueci o nome dela. É a personagem da Rachel, lembrei, que é a irmã adotiva então da Jamie, interpretada por Ellie Cornell. Aí você percebe aqui a cena, né, rapidamente mostrando o Michael com a máscara loira, né, que é um erro muito amador aqui da produção, dos produtores. É um erro imperdoável, né, para o cinema. E tem um detalhe que o ator Donald Pleasence, que interpretou Sam Loomis, ele tinha dito aos produtores que ele não queria que nas filmagens finais, né, no produto final das filmagens, ele saísse com essa cicatriz que vocês estão vendo aqui, ó, a cicatriz do Loomis, né, mais misteriosamente, né, na produção final, né,
que saiu na versão final mostra que Loomis em várias cenas ainda com a cicatriz que ele tinha pedido para remover. Então vocês podem ver que isso aqui, o que isso aqui mostra para o telespectador? Mostra que houve um interesse mínimo, né, e uma preocupação mínima com o controle de qualidade da produção, percebe? Não houve qualquer verificação acerca disso, né? E houve um interesse muito baixo no controle de qualidade da produção, né? São coisas aqui evidentes. Então você tem um filme aqui que ele poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Ele teve o potencial para ser melhor se não fosse essa questão da greve dos roteiristas, né? O roteiro desse filme foi escrito apenas em 10 dias, então não tinha como tirar coisas excelentes, tá? Bom, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu particularmente gosto desse filme, dessa produção, para mim uma das melhores entradas da franquia. Com certeza é melhor do que muitas entradas da franquia, como eu falei, as falhas existem, né? Os erros existem, né? Foi uma produção de baixo orçamento, porém, feito na época, né, da greve dos roteiristas, porém é um filme que ainda dá para tirar algumas vantagens, tá? Eu particularmente gosto do filme e indico, tá? Para Halloween 4 eu dou nota 6. Bom, vocês podem ver aqui que a avaliação dele é baixa, né? Mas como eu falei, eu gostei, embora a crítica dele, né, tenha recebido uma avaliação bem baixa. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, fortíssimo abraço e até mais.